Olá, uma boa segunda-feira, um bom início de semana a você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma. Hoje, dia 10 de abril de 2017, no ar, Boletim Primavera. O ministro da Educação, Mendonça Filho, entregou a Base Nacional Comum Curricular ao Conselho Nacional da Educação. O BNCC será referência para a elaboração dos currículos das mais de 190 mil escolas públicas e particulares do Brasil. Um rumo claro e bem definido para a educação brasileira é o que propõe a Base Nacional Comum Curricular, um conjunto de conteúdos e competências que todo estudante deve ter e ser capaz de aplicar a partir de cada etapa da educação básica. O documento será referência obrigatória para a elaboração dos currículos das mais de 190 mil escolas públicas e particulares de todo o país. Considerado uma política de Estado pelo ministro Mendonça Filho, o documento foi entregue nesta quinta-feira ao Conselho Nacional de Educação. A gente gera mais equidade e oportunidade para as crianças, principalmente das famílias mais pobres do Brasil, porque a classe média, por exemplo, ela consegue ter a criança alfabetizada numa idade anterior à média das escolas públicas no Brasil. E à medida que a gente gera essa diretriz pela fixação desse comando na Base Nacional Comum Curricular, na verdade a gente está assegurando o mesmo direito para as crianças que estudam nas melhores escolas, também para as escolas públicas, gerando mais equidade para todas as crianças do Brasil. O documento entregue aborda os ensinos infantil e fundamental. Entre as novidades da última versão, a orientação de que a alfabetização deve ser assegurada aos alunos até o segundo ano do ensino fundamental, ou seja, por volta dos 7 anos de idade. A matemática, presente desde os primeiros anos do ensino fundamental, deve reforçar conteúdos de probabilidade e estatística já nas séries iniciais. O inglês também passa a ser obrigatório a partir do 6º ano, além de outras mudanças. Na maioria das escolas, isso não chega à sala de aula, então a base vai organizar isso. Também muda porque você vai passar a ter um material didático coerente com aquilo que é esperado e um professor formado para ensinar aquilo que é esperado. E uma prova que avalia. Parece muito simples, mas imagina o que é viver toda a nossa história sem isso, sem uma clareza do que é esperado que o aluno aprenda. O documento vai servir também como norte para a produção de material didático e formação dos professores, o que inclusive vai ter apoio do governo, segundo o ministro da Educação. Também abre espaço para que gestores locais definam parte dos conteúdos com base nas características regionais e prevê o respeito à diversidade em diversas dimensões. Para a secretária executiva do Ministério da Educação, a base pretende formar cidadãos preparados para os desafios do século XXI. Ela, obviamente, se baseia nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica e soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação integral e para a construção de uma sociedade melhor. Agora, o Conselho Nacional de Educação vai analisar o documento e fazer mais uma rodada de audiências públicas para apresentar e discutir o texto com a sociedade. Pode ainda propor aperfeiçoamentos ao documento. E depois de ser aprovada pelo CNE, a Base Nacional volta ao Ministério da Educação para ser homologada e, assim, entrar em vigor. O presidente Michel Temer recebeu o rei Carlos XVI Gustavo e sua esposa, a rainha Silvia da Suécia, para um almoço no Palácio do Itamaraty. No encontro foi discutida a relação entre os dois países, dando ênfase na parceria em ações de proteção aos direitos da criança. O presidente Michel Temer e a primeira-dama Marcela receberam o rei e a rainha da Suécia em um almoço em Brasília. Os dirigentes suecos estão no país desde o dia 3 de abril. No encontro aqui no Itamaraty, o presidente Michel Temer falou sobre a relação entre Brasil e Suécia, destacando a parceria nas ações na proteção do direito das crianças. A realização do Fórum Global da Criança em São Paulo foi tratado como um marco na relação dos dois países. Se a defesa da criança é dever, em primeiro lugar, do Estado, é também esforço abrangente, que requer o concurso de toda a sociedade. Empresários, trabalhadores, acadêmicos, meios de comunicação. Mobilizar esses atores mundo afora é um dos méritos maiores do Fórum Global da Criança, que uma vez mais faço questão
de enaltecer. As relações empresariais entre Brasil e Suécia também foram comentadas pelo presidente Michel Temer. Para ele, a participação dos países no Fórum de Líderes Empresariais Brasil-Suécia, também em São Paulo, estreitou a relação entre os governos e mostrou o entusiasmo dos investidores suecos diante da melhora na economia brasileira. Tudo isso indica que devemos ir além, com mais comércio, mais investimentos, mais negócios, pois foi auspicioso confirmar que ir além é precisamente o ânimo dos nossos empreendedores. O rei Carlos XVI Gustavo citou a parceria entre a Suécia e a Força Aérea Brasileira para o desenvolvimento do caça Gripen como um exemplo dos laços duradouros e de sucesso entre os países. Brazil and Sweden share many common values. Brasil e Suécia compartilham valores comuns. Nós trabalhamos juntos para achar soluções para os desafios globais. Juntos, trabalhamos no já famoso projeto Gripen, a parceria de bioeletrônica que criou um vínculo duradouro entre as duas nações. A Previdência também foi um assunto tratado por Michel Temer. O presidente afirmou que a Suécia já fez uma reforma previdenciária que tornou o sistema de aposentadoria do país mais sustentável. Perguntei à Sua Majestade se lá na Suécia haviam feito a reforma da Previdência. Ele disse: fizemos e tivemos muito trabalho para fazê-la. Eu disse: interessante, mas eu não tive notícia neste momento da reforma na Suécia. Ele disse: mas nós fizemos há 25 anos atrás. Porque naquele momento a situação já era dramática. Não a tivéssemos feito e teríamos grandes problemas nos dias atuais. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou um balanço da auditoria realizada nos 21 frigoríficos interditados pela Operação Carne Fraca. Cerca de 10% das amostras não observaram algumas normas exigidas e 2% registraram algum tipo de contaminação. A força-tarefa do Ministério da Agricultura recolheu 302 amostras de produtos dos frigoríficos que estavam sob suspeição. Do total dessas amostras, 31 laudos indicaram problemas de ordem econômica, como o uso de conservantes proibidos. Não necessariamente quer dizer fraude, mas a não observância de algumas questões técnicas, como, por exemplo, excesso de amido em salsicha, o excesso de água no frango. E isso não coloca em risco a saúde pública em nenhuma hipótese. Se refere a lotes de embutidos com ácido sórbico, um conservante que é proibido em salsichas e linguiça. Foram produzidos pelo frigorífico Souza Ramos, já foram recolhidos do mercado, e outro pelo frigorífico Pecim, também já recolhidos do mercado. Os técnicos também analisaram 8 amostras sobre riscos à saúde. Em 7 delas, foi detectada a presença de bactérias do tipo Salmonella em hambúrgueres. Os produtos serão obrigatoriamente descartados. Esses produtos não servem para nenhum tipo de subproduto. Eles serão destruídos, acompanhados por fiscais do Ministério da Agricultura. Foi constatada também a presença de outro tipo de bactéria na linguiça cozida, produzida pelo frigorífico Frigo Santos. A força-tarefa já determinou o recolhimento preventivo dos produtos e a interdição da linha de produção. O Ministério da Agricultura iniciou procedimento para cancelar o CIF, o Selo de Inspeção Federal, de 2 unidades do frigorífico Pecim, em Curitiba, e também do frigorífico Central de Carnes, em Colombo, os 2 no Paraná. Todos, pequeno, médio ou grande, terão que pagar por erros que foram detectados. E o Ministério vai agir de modo muito duro quanto a isso. As auditorias nos 21 frigoríficos foram encerradas, mas a força-tarefa do Ministério da Agricultura vai continuar com as vistorias. Estão previstas visitas técnicas nos estados de Pernambuco, Bahia, Tocantins, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Essa auditoria nos dê a situação real de como estão funcionando os serviços de inspeção em cada estado. Tudo que for levantado pela equipe técnica do Ministério, onde houver indícios de cometimento de crimes, serão compartilhados com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias a qualquer momento em nossa programação.